Tá Pessoal, liberado. tudo bem? Pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o Aguiar e é um prazer estar com cada um de vocês aqui nesse momento. Eu estou como presidente da Federação Mineira de Comunidades Terapêuticas. Eu sou bacharel em teologia e estou no último período de serviço social. E nós vamos tratar agora do papel do terapeuta no tratamento de substância psicoativa. Pessoal, é muito importante nós observarmos a responsabilidade do terapeuta no tratamento de substância psicoativa. Quando nós falamos sobre substância psicoativa, nós estamos falando de álcool e outras drogas. Toda substância que gera alguma modificação no seu estado original do cérebro, ela é uma substância psicoativa, tá certo? E o terapeuta, ele tem a sua responsabilidade no tratamento desses homens e mulheres que tanto sofrem com a temática da dependência química, ok? O terapeuta, no caso da prevenção à recaída, é um facilitador do processo de aprendizado. Então, o terapeuta, no caso de prevenção à recaída, é um facilitador do processo de aprendizado, de aprendizagem. Então, é muito importante nós entendermos que o terapeuta ele é alguém que facilita a recuperação, facilita o caminho. É aquele que, por muitas vezes, vai mediar alguns conflitos, vai mostrar algumas possibilidades. Então, é importante entender que, na questão do plano de prevenção à recaída, o PPR, o terapeuta é um facilitador desse processo de aprendizagem. Então, o terapeuta não é o dono da verdade, o terapeuta não é alguém superior ao seu acolhido ou ao seu paciente, mas, pelo contrário, o terapeuta é alguém que vai facilitar esse processo de aprendizado. Então, é muito importante que cada um de nós venhamos ser esse agente de transformação na vida do acolhido que nós representamos, ok? Para que, através disso, ele possa ter um bom sucesso, né? Ele possa ter sucesso nessa empreitada, nessa reabilitação e, através disso, vivenciar o que o programa de reabilitação tem preparado para ele, no qual orienta o adicto a se beneficiar da ferramenta da melhor maneira possível naquele momento. Então, é muito importante entender que, além de ser um facilitador para que ele possa ter aprendizagem no processo, ele vai orientar o adicto a se beneficiar da ferramenta da melhor maneira possível naquele momento. Então, vamos dar um exemplo. Num momento de dificuldade, num momento de angústia, num momento de crise do acolhido, é muito importante que o terapeuta venha levá-lo a se beneficiar das ferramentas de recuperação da melhor maneira naquele momento. É muito importante nós entendermos que algumas dificuldades que os nossos acolhidos e acolhidas enfrentam, no momento da adversidade, nós precisamos de dar uma condição que eles usem ferramentas para que possa resolver aquele momento, aquela dor, aquela angústia, da melhor maneira possível. E para isso é muito importante nós aliarmos isso com empatia, com autorresponsabilidade, entendendo que a nossa responsabilidade como profissional em poder direcionar os nossos acolhidos, em poder mostrá-los o caminho de recuperação e como, naquele momento, conseguir usar a ferramenta da forma correta. Então, o plano de prevenção à recaída, ele precisa de ser usado da melhor maneira possível para que o nosso acolhido ou acolhida consiga usá-lo e não usar a substância psicoativa. É muito importante que nós venhamos ensinar para que eles consigam, num processo de dor ou num processo de possível uso, conseguir identificar tudo aquilo que nós orientamos nos grupos, orientamos nos atendimentos individuais, para que eles possam ter sucesso. Lógico que quanto mais dispostos e motivados para a mudança o adicto estiver, melhor ele se beneficiará. Então, é muito importante que eu e você venhamos motivá-los, venhamos mostrar o caminho. Eu quero trazer um exemplo agora.
Olha a dificuldade que é, depois do almoço, você participar de uma aula dessa, né? Vem o sono, vem por muitas vezes o desânimo, e nós precisamos de motivar os nossos acolhidos. Nós precisamos de usar as ferramentas corretas para motivá-los, para que eles venham entender que eles são o agente de transformação nessa mudança que eles tanto buscam. E aí quero te dar alguns exemplos para que você possa motivá-lo, para que você possa levá-lo para cima, para que você possa gerar nele essa condição de não entregar os pontos. Um exemplo agora, nós estamos retornando agora no horário do almoço, e é uma hora que eu preciso de motivar vocês, falar com vocês a importância de você se conectar com esse conteúdo, porque esse conteúdo vai ser extremamente útil para você nos seus grupos, nas suas palestras, na atividade, né, na prova que vocês vão fazer amanhã. É muito importante. O conteúdo é o que vai te dar base, é o que vai te dar a condição para que você possa ter sucesso nessas ações. Então, é necessário que nós, terapeutas, monitores, coordenadores, psicólogos e outros atores que trabalhamos em comunidades terapêuticas, nós venhamos motivar os nossos acolhidos a usar as ferramentas corretas, a não ser vencido, né, por situações. Vamos dar um exemplo. O sono veio, então eu tenho dificuldade de aprendizado após o almoço, mas vamos pensar. Você que tem o sonho de ser reinserido ao mercado de trabalho, né? Um acolhido que tem o sonho de ser reinserido ao mercado de trabalho e de ter sucesso na sua profissão. Imagine se depois do almoço ele vai trabalhar desmotivado. Ah, é porque eu comi muito, eu gosto de dormir após o almoço. O mercado de trabalho ele não permite isso. O mercado de trabalho ele não funciona dessa forma. Então, eu preciso me motivar a usar tudo aquilo que o programa de recuperação me proporciona, com as ferramentas corretas, para quê? Para que eu venha ter sucesso. Então, que cada um de vocês profissionais, você possa ver a responsabilidade que vocês têm de direcionar cada acolhido e de mostrar e motivá-lo a entender que ele é o ator principal nessa mudança. Existem alguns conceitos onde os profissionais colocam os acolhidos como um agente passivo de recuperação. E, na verdade, não. Você pode ser o melhor terapeuta de Minas Gerais. Se você não motivar o seu acolhido, se você não motivar o seu paciente, você não vai ter sucesso com ele. Porque ele é o agente principal dessa mudança. Ele é o agente principal dessa transformação. Ele é o agente principal nesse processo. Então, não importa o tanto que eu ou você temos de conhecimento ou ferramentas que são comprovadamente eficazes. Nós precisamos de levar os nossos acolhidos a experimentá-las, a poder vivenciá-las. Para quê? Para que eles possam encontrar sucesso na recuperação, para que eles possam entender a importância disso, ok, pessoal? Precisa ficar bem claro que o sujeito é o autor, que o sujeito é agente ativo de sua recuperação. Isso precisa ficar muito claro, que o acolhido ele é agente ativo, ele não pode ser alguém passivo, que só faz o que o terapeuta fala, que só faz o que o psicólogo fala, que só faz o que o monitor fala. Mas ele precisa de ser alguém que tenha voz, alguém que consiga também opinar, que consiga também valorizar esse processo. E não paciente passivo. Ou seja, para que o programa funcione, o protagonista precisa de ser sempre o adicto. Sempre. Vamos dar um exemplo. Como nós falamos na parte da manhã, quando vamos desenvolver o PAS, que é o plano de atendimento singular, ele é construído com o acolhido, com um familiar que é direcionado por ele, ok? E por um membro da equipe de sua confiança. Mas é muito importante que nós venhamos valorizar toda a necessidade do nosso acolhido. Para quê?
entendendo que ele é alguém extremamente importante nesse processo. E que, quando ele assume o protagonismo da sua reabilitação, o resultado é muito satisfatório. Eu queria que você pensasse, observasse até com os casos que você acompanha. Quando o acolhido ou o paciente está motivado, o resultado é muito maior. Nós, como profissionais, agentes de transformação na sociedade e dentro da comunidade terapêutica, por muitas vezes nós podemos nos esforçar ao máximo, nos dedicarmos, usarmos as melhores ferramentas, mas se o acolhido não estiver disponível, não estiver atuando como ator principal, como protagonista da sua recuperação, o nosso trabalho ele fica cansativo, não produtivo e por muitas vezes não temos sucesso. Então que você possa anotar isso, você possa entender essa responsabilidade. Ele precisa e ela precisa de participar desse projeto, de participar dessa construção, de ter voz ativa, né? De poder sugerir, de poder, por muitas vezes, reivindicar aquilo que é importante, ok? No entanto, o conhecimento da ferramenta pelo terapeuta facilita o processo. Toda ferramenta que você usar, exemplo, PPR, Plano de Prevenção à Recaída, TRE, Terapia Racional Emotiva, inteligência emocional, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos e outros, são ferramentas que nós, como profissionais, precisamos de dominá-la da melhor maneira possível. Por quê? Para que nós venhamos facilitar esse processo, para que nós venhamos tirar dúvidas, para que nós venhamos esclarecer o que possivelmente ele ou ela não conseguiu entender. Não pode ser apenas faça isso, mas faça isso por quê? Qual resultado essa ação vai trazer? Ok? Para o caso de se tirar dúvidas e explicar de maneira clara o objetivo de cada exercício. É um grande desafio que nós temos como profissional de comunidade terapêutica. Você não pode falar para o acolhido, ó, faça isso, e não explicar para ele qual o resultado dessa ação. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu queria que você pensasse sobre isso nessa hora. Queria que você pensasse. De repente você fala comigo assim, Diego, é muito importante que você consiga perdoar as pessoas da sua família que, de alguma maneira, você acredita que te fez mal. Aí você fala, você tem que perdoar, mas eu tenho que perdoar por quê, monitor? Por quê, terapeuta? Por quê, coordenador? Por que eu tenho que perdoar? Porque o perdão ele vai gerar no meu cérebro uma condição de canalizar a energia que eu preciso no que é importante. Então, vamos te dar um exemplo. Meu pai não me ajudou no processo de recuperação. Ok, mas eu ficar remoendo sobre isso me ajuda a recuperar? Me ajuda a cumprir os meus objetivos? Não. Então, é algo que não é bom no meu projeto de recuperação, no meu propósito, no meu foco, no meu objetivo. Outro exemplo, Diego, é muito importante que você pare de transferir responsabilidade. Nós temos percebido como equipe, Diego, que você tem transferido muita responsabilidade dos seus resultados para a sua família. Então, assim, é muito importante que nós venhamos entender isso. Por que que eu devo parar de transferir responsabilidade? Por quê? Porque senão eu nunca vou conseguir assumir os meus resultados. Vocês todos estão aí agora, você que está me escutando, eu queria que você pegasse sua mão, tá vendo sua mão aí? Tá vendo ela? Coloca ela próximo da sua cintura, aberta, e agora aperta. Apertou? Apertou, não apertou?
Cada um tem a barriga que ele escolheu ter. Vou te dar um exemplo. Você entende o que eu estou dizendo? Vou te dar um exemplo. Ô Diego, vou dar um exemplo. Minha barriga está grande, estou precisando perder barriga, falando do meu caso. Eu falo assim: não, mas minha barriga está grande porque eu tomei muita Coca-Cola. Mas quem tomou Coca-Cola? Foi eu. Então, se eu quero mudar isso, a responsabilidade é minha. Exemplo, coloca sua mão no seu bolso aí agora. Põe sua mão no seu bolso. Agora, puxa seu bolso para fora. Quanto de dinheiro tem aí? Cada um é responsável pelos recursos financeiros que tem. Não, Diego, mas eu estou passando por um momento financeiro muito difícil porque o Covid-19, porque eu não tive condição de estudar. Então, comece a estudar agora. Então, é muito importante que nós venhamos mostrar para o nosso acolhido que essa transferência de responsabilidade não vai levar ele à reabilitação. Não é só falar, pare de transferir responsabilidade, mas pare por quê? Eu vou dar um exemplo. Se você não estudou, comece a estudar agora. Se você não cuidava da saúde, comece a cuidar agora. Se você não cuidava do seu visual, comece a cuidar agora. A responsabilidade é única e exclusivamente de cada um. Então, é importante que eu domine a ferramenta, porque senão as pessoas começam a transferir responsabilidade e a sempre não assumir os seus erros, não assumir as suas dificuldades. Então, é muito importante que nós venhamos dominar bem a ferramenta. Por quê? Você precisa explicar. Eu quero te fazer algumas perguntas aqui. Você não precisa de me responder, mas eu queria que você me respondesse no seu caderno. Nós vamos usar isso depois. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que eu tenho que fazer laboterapia? Por quê? Escreva aí no seu caderno. De repente, você não fala laboterapia, eu não uso esse termo mais. Eu uso autocuidado e sociabilidade. Mas por que você está falando para me fazer isso? Por quê? O que isso vai me ajudar no meu tratamento? Vou te dar alguns exemplos que alguns acolhidos dizem. Eu estou aqui para me tratar dependência química, você está falando para me passar pano no quarto? Baseado em quê? Então, se eu não domino a ferramenta sobre autocuidado, sociabilidade e laborterapia, eu vou ficar com um nó na garganta. Não, tem que fazer isso porque o gestor mandou. Como é que é? Desde quando eu cheguei aqui, funciona assim. Então, é muito importante que o domínio da ferramenta vai facilitar demais o meu trabalho e o seu trabalho, ok? Então, que cada um entenda sobre cada ferramenta que você tem apresentado. Por isso que é muito importante as capacitações. Por isso que é muito importante ler, é muito importante ouvir. Às vezes você não gosta de ler muito, mas você ouvir conteúdo sobre recuperação. Né? Vamos dar um exemplo. Nessa próxima formação que a gente vai fazer, eu vou falar muito sobre dependência emocional. Então, vamos dar um exemplo. A maioria das pessoas acreditam que a maior dificuldade é a dependência química. Mas será que é mesmo? Quando a gente para observar, quando a gente para pensar, então é importante que a gente venha dominar e bem a ferramenta para que a gente possa apresentar da melhor maneira aquilo que a gente está fazendo, o objetivo de cada exercício. Ok? Para isso, é necessário conhecimento teórico do programa terapêutico e no qual ele se embasa. Então, assim, é muito importante que cada um de vocês, eu quero deixar um para casa, um exercício para cada um de vocês, como equipe, depois reunir aí com o gestor de vocês, observar o plano terapêutico. E aí você vai aprender por que nós fazemos isso. Por quê? Por que nós fazemos isso? O programa terapêutico ele traz tudo isso para nós, essa condição. E aí você vai se fundamentar em cada situação. Então, você não vai falar para fazer só por fazer. Aquele que quiser conversar, você vai conseguir conversar com ele, dizendo assim, João, é muito importante que você participe dos grupos,
porque é através dos grupos terapêuticos que você vai ter o conhecimento necessário para que você não volte a usar e abusar de substância psicoativa. Ah, Diego, mas eu não gosto do grupo terapêutico. Eu gosto de laborterapia. Eu gosto de autocuidado e sociabilidade. Ou eu gosto de ficar somente no quarto à base de medicação. Ei, mas qual resultado isso vai trazer na sua recuperação, no seu futuro? Onde que esse comportamento de não participar dos grupos, de não participar da metodologia de recuperação, vai te levar? Então, é muito importante que haja esse esclarecimento da nossa parte, profissionais. Por quê? Você vai perceber que muitos dos problemas que você enfrenta na comunidade, eles vão cessar. Por quê? Porque é tudo muito bem explicado. Cada profissional, quando usar uma ferramenta, ele vai estar falando. Exemplo, eu não conheço o cronograma do trabalho da instituição de vocês, mas para a gente pensar. Na nossa instituição, nós temos um momento que é um momento onde nós vamos cuidar da saúde física. Então, é um tempo de caminhada, um tempo de corrida, respeitando a condição de cada um, ok? A limitação de cada um. E a maioria dos acolhidos, no primeiro momento, fala que não quer participar daquilo. Eu vou ficar correndo? Eu vou ficar caminhando? Mas para quê? Para que eu vou fazer isso? O que esse exercício ou essa ferramenta de recuperação vai me ajudar? A saúde, o esporte é algo que é importantíssimo para a saúde, tanto física como mental. A caminhada, todos os dias, ela gera um resultado fantástico. Por quê? Você vai estar trabalhando com os seus acolhidos a autoestima, o cuidado com o corpo. Então, eu preciso de compreender a ferramenta para que eu possa desenvolver. Alguns acolhidos vão te dizer assim, eu não gosto de falar no grupo. Eu não gosto de me manifestar numa discussão no grupo. E é muito importante que você venha conscientizar esse acolhido da importância dele verbalizar. Mas por que você tem que falar, João? Você tem que falar para você externar os seus sentimentos, que por muitas vezes você guarda, e por não saber administrar esses sentimentos, você corre para o uso e para o abuso de substância psicoativa. Então, quando você verbaliza, você coloca para fora aquilo que está te incomodando, aquilo que por muitas vezes está gerando em você dor, está gerando em você angústia. Então, quando a gente para entender isso, pessoal, é muito importante ter o conhecimento de cada ferramenta. Eu quero desafiar cada um de vocês a estar estudando sobre dependência química, a estar estudando sobre recuperação, a estar estudando sobre como que funciona a mente do ser humano, porque nós temos vários desafios como profissionais. Surgiram vários outros tipos de droga. Hoje já existem estudos, como eu já falei anteriormente, que comprovam que muitos não são apenas dependentes químicos, mas são dependentes emocionais. Pessoas que não conseguem lidar com nada, com dor, com sofrimento, com sucesso. E nós, como profissionais, precisamos de ensiná-los, precisamos de direcioná-los a usar as ferramentas da melhor maneira possível. Vou te dar um exemplo. Nós falamos na parte da manhã sobre meditação. Eu queria que um de vocês se sentisse desafiado a colocar isso aí na instituição no dia do seu plantão. Olha com a direção, pede autorização, é claro, e coloque isso. Você vai ver que várias pessoas vão falar: que isso, eu não vou fazer isso, não. Vou meditar, vou ficar calado, vou parar um tempo. Pô, isso é uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de colocar o emocional na maneira correta. Ok, pessoal? Então, além de você conhecer e aplicar uma ferramenta, você precisa de saber explicar o resultado dessa ferramenta. O tanto que
essa ferramenta é importante, o tanto que essa ferramenta é benéfica para a recuperação, ok? Isso precisa de ficar muito claro em cada abordagem sua, como profissional, cada grupo e outros. O conhecimento prático ele é importante, mas somente a prática pode ser insuficiente. Eu fiz uma pergunta para vocês no começo, e a maioria de vocês que estão fazendo esse curso comigo hoje são pessoas que passaram pela dependência química e venceram. Mas será que só o seu conhecimento prático é o suficiente? Só aquilo que você viveu? Não. Não é só a sua experiência. Por quê? Cada vez mais pessoas com alto grau de instrução buscam tratamento. Pessoas que você precisa de explicar para elas o que elas estão fazendo. Eu quero te dar alguns exemplos. Observa aí o quadro de acolhidos que você tem hoje. Você deve ter aí, profissionais da saúde. Você deve ter aí profissionais da segurança pública, exemplo, policiais, pessoas que estudaram para passar no concurso público. Vamos dar um exemplo, você deve ter aí professores, você deve ter empreendedores, empresários. Vamos dar um exemplo, você deve já ter passado aí pastores. Então, é muito importante nós entendermos que, cada vez mais, pessoas com um nível intelectual altíssimo procuram os nossos serviços. E eu não posso apenas, na hora que eu for começar a minha palestra ou o grupo terapêutico, falar assim, nós vamos falar sobre isso aqui e eu não explicar sobre o assunto. Um exemplo, né? Narcóticos anônimos. Existem algumas coisas, né? Eu uso algumas ferramentas de narcóticos anônimos, mas existem algumas coisas que a gente precisa de observar. Vamos dar um exemplo. Na literatura fala que a doença é progressiva, que ela é crônica, que ela é multifatorial e de fins fatais. Ok, mas como que vocês estão vivos? Como que hoje vocês não estão experimentando na dependência química a condição crônica? São algumas perguntas, e eu não quero aqui trazer nenhum tipo de verdade, mas que eu preciso pensar. Exemplo, a recaída faz parte do tratamento? A recaída faz parte do tratamento? Ok, 90% dizem que faz. Então, vou te dar um exemplo. Eu parei de usar e abusar do crack tem 12 anos e eu não tive recaída. Então, eu tenho que sair daqui agora e ir usar droga porque faz parte do tratamento? Vocês que, de repente, não experimentaram uma recaída, você precisa de recair porque ela faz parte? Faz parte quando? Em qual caso? Então, são algumas coisas que nós precisamos de dominar e de dominar de uma forma bem objetiva para que a gente venha encontrar sucesso, ok? Cada vez mais pessoas com alto grau de instrução buscam tratamento e, principalmente, esse público precisará de uma explicação mais elaborada do instrumento para encontrar sentido naquilo que ele está fazendo. Você entende o que eu estou te dizendo? Essas pessoas precisam de não apenas participar, mas essas pessoas precisam de entender por que elas estão fazendo aquilo. Por que eles estão participando daquele grupo? Por que eles estão participando daquela roda de conversa? Por que eles estão participando daquela oficina terapêutica? Por que ele está participando de uma atividade coletiva no cuidado da instituição? Por quê? Não, porque eu estou mandando? Porque faz parte do cronograma? Não. João, é muito importante você participar desse tempo aqui de autocuidado, sociabilidade, laborterapia, porque nesse momento você está se preparando para a vida lá fora. Todo homem e mulher é necessário que ele trabalhe, é necessário que ele ocupe o seu tempo. Então, nesse momento onde você está cooperando aqui na instituição, com o jardim, além de você estar desenvolvendo uma habilidade para você cuidar do jardim na sua casa, que era uma prática que você não fazia,
você também está cooperando para o coletivo da nossa instituição. Isso, João, é empreendedorismo social. É você não se preocupar somente com você, mas com o coletivo da sociedade que você está inserido. Você observa que a forma de abordagem, quando você conhece a ferramenta, ela vai te dar um outro resultado. Quando eu fiz meu tratamento em uma comunidade terapêutica, eu estava numa fazenda onde eles me colocavam debaixo de uma grande árvore e eu tinha que ficar passando um rastelo naquelas folhas. Porém, o vento vinha e após eu acabar de passar o rastelo naquelas folhas, elas caíam de novo. E um dia eu questionei o coordenador, ele estava lá, tinha mais de 12 anos. E eu falei com ele assim, senhor, aí falei o nome, falei com ele assim, mas por que que eu continuo fazendo isso aqui nesse período? Aí ele virou para mim e falou, porque é o tempo, ainda não acabou. Ele não conseguiu me explicar, ele não teve paciência. Eu falei com ele assim, mas não faz sentido. Ele falou, se você não quiser, tem outros esperando a sua vaga. Olha que loucura. Eu fiz apenas uma pergunta para ele. E eu queria apenas que ele me explicasse, ó, por que que eu fico esse tempo aqui? Porque esse tempo é um tempo pré-definido pela instituição, através do nosso plano terapêutico, para que você possa ocupar a sua mente através de uma atividade que você vai trazer um benefício para a instituição. Aí eu ia questionar ele, mas eu já varri aqui, mas a árvore jogou de novo. Aí ele poderia me dizer assim, João, a vida também é assim. Existem dias na sua vida, principalmente, João, você que busca reabilitação, que você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Que vai chegar alguns dias que você vai falar assim, mas eu fiz isso ontem, e você vai precisar fazer hoje. Se você observar algo importante na literatura de Narcóticos Anônimos, é o só por hoje. O que é o só por hoje? Só por hoje eu preciso ficar bem. Só por hoje eu preciso de continuar fazendo algumas coisas que eu faço, que está me gerando em mim o resultado que eu busco. Só por hoje. É muito importante que cada um de nós venha entender a responsabilidade que nós temos como profissional de não deixar com que os nossos acolhidos acreditem que recuperação é brincadeira, que recuperação é passo de mágica, que recuperação acontece de qualquer forma, mas pelo contrário. Recuperação é disciplina. Todos os dias, quando você acorda de manhã, faz a sua meditação, vai para o seu trabalho, trabalha o dia todo, volta para sua casa. Quando você chega na sua casa, você convive com a sua família, vai para um grupo de apoio ou vai para uma igreja, independente se é católica, evangélica ou se é um outro sistema religioso, isso tudo faz parte de recuperação. E isso precisa de ser feito continuamente. Você consegue entender o que eu te digo? É por isso que eu preciso de continuar varrendo. É por isso que eu preciso de continuar cuidando daquela planta no jardim, porque ela vai crescer e vai dar fruto. E a minha e a sua recuperação também vai dar fruto. Ok? Por isso que eu preciso de conhecer a ferramenta, por isso que eu preciso de aprender a falar sobre a ferramenta, e por isso que eu preciso me dedicar à leitura e a conhecimento a cada dia. Porque cada dia que passa, pessoas com o nível mais alto de desenvolvimento intelectual têm chegado nas comunidades terapêuticas. Ok, pessoal? Então, quer dizer o quê? O conhecimento prático ele é importantíssimo. Importantíssimo, mas ele não é suficiente. Eu não posso querer que os meus acolhidos façam tudo como eu fiz. Exemplo, as comunidades terapêuticas estão no Brasil, no ano de 2019, completaram 50 anos. Fizemos uma festa muito importante lá no Congresso Nacional, foi um tempo muito legal, onde foi reconhecido esse importante trabalho que nós fazemos, nas comunidades terapêuticas. Porém, existem algumas práticas nas comunidades terapêuticas que precisam ser transformadas. Exemplo,
Eu fiz meu tratamento em 2010, mas alguns companheiros já me relataram, companheiros de 30 anos de recuperação, que na época dele ele furava um buraco de manhã e à tarde ele colocava a terra no buraco, porque não tinha o que fazer dentro da comunidade terapêutica. Não tinha equipe profissional, não tinha literaturas escritas. Então é muito importante entender isso, que cada um de nós venhamos nos desafiar como profissional, para que nós venhamos levar os nossos acolhidos à recuperação e que eles venham entender o que estão fazendo e por que estão fazendo. Ok? Que eu e você venhamos nos desafiar cada dia para vivenciar essas experiências e entender a responsabilidade. O terapeuta precisa se conter e manter uma postura aberta. Não pode ser assim, eu fiz assim e porque eu fiz assim, você também precisa fazer. A dependência química ela é uma doença igual que se manifesta em pessoas diferentes. Então, ela é uma doença que ela se manifesta em vários tipos de pessoa. E, às vezes, alguma coisa que deu certo para mim pode não dar para você. E eu preciso de respeitar isso, ok? Evitando conceitos fechados, como leis e chavões. Pois como a dependência química atinge todos os tipos de pessoa, algo que deu certo para mim pode não dar certo para o outro. Então, você conhece aqueles chavões? Ah, o Diego tomou chá do Jatobon. São falas que precisam de ser evitadas por mim, por você, como profissional. É antiético. Não é algo que vai agregar, não é algo que vai nos fortalecer, mas, pelo contrário, por muitas vezes expõe a nossa fraqueza de conhecimento teórico em recuperação. Conceitos baseados em uma única opção. Não pode, de forma nenhuma. Funcionou desse jeito para mim, tem que funcionar para o outro também. Não, nós não podemos trabalhar dessa forma, ok, pessoal? De jeito nenhum. Isso não funciona, isso é totalmente contra a ética do terapeuta, do monitor, do coordenador e de outros profissionais da área da dependência química. Se não fizer isso, vai voltar a usar. Como assim? Como que eu declaro isso sobre a vida de um acolhido ou paciente? Mesmo se eu e você percebemos que o caminho que ele vai é mau, nós podemos mostrar para ele em atendimento, mas não liberar uma palavra coletiva, um chavão coletivo numa palestra ou até mesmo num grupo terapêutico, ok? Só Jesus salva. Realmente, né? Só Jesus salva. Mas sobre recuperação, existem pessoas que não querem se alinhar a Jesus e vão encontrar recuperação. E quando eu falo sobre recuperação, eu não estou dizendo sobre salvação, ok? Salvação, pelo que eu consigo ler na Bíblia, ela vem através da fé, um dom gratuito de Deus, e ela não é feita por atitudes humanas. Então, é um favor de Deus. Mas em recuperação, não é só Jesus que recupera. Você consegue entender o que eu estou dizendo? E aí eu quero lembrar a vocês que Jesus salvou a minha vida, mudou a minha história. Eu sou pastor de uma igreja da minha cidade, mas quando eu for atender um acolhido e ele não quer falar sobre Jesus, eu preciso de entender que, como profissional, como terapeuta, eu preciso de mostrar a ele um caminho de recuperação. Tá certo? Então, eu preciso de entender essas coisas. É todo mundo que vai me procurar, que quer se envolver com a espiritualidade? Não. Aquele que não quer se envolver com a espiritualidade, eu preciso de ter ferramentas para que ele possa se recuperar. Ok? Se tomar um energético, vai voltar a usar drogas. Olha para você ver. Vou te dar um exemplo. Eu estou com 39 anos e eu gosto muito de futebol, jogar bola. E existe alguns dias de sábado que eu jogo bola pela manhã
de 7 da manhã às 9h30, e na parte da tarde eu quero jogar de novo, mas o meu corpo ele já não tem aquela mesma vitalidade. E aí eu tomo um energético para me jogar bola. Energético é droga? Energético contém álcool? Não. Então, por que se alguém vai tomar um energético, ele vai voltar a usar? E tantas outras afirmações como essa que precisam ser evitadas. Então, assim, que cada um de nós fique muito atento a isso, a essa responsabilidade que nós temos, tá? A essa responsabilidade de passar um conteúdo aberto, onde nós estamos disponíveis para levar uma condição de tratamento para os nossos acolhidos, mas respeitando cada um deles, ok? O terapeuta, ele não está ali para impor a sua forma de recuperar, e sim para ajudar o acolhido a encontrar uma forma que funcione para ele, ok? Eu queria que você entendesse isso. O que é recuperação para você? E aí eu quero externar para você o que é recuperação para mim, na minha pessoa e de forma particular. Para mim, Diego, recuperação é eu ficar totalmente abstinente de qualquer tipo de substância psicoativa e que os meus comportamentos antigos mudem. Isso é para mim, é o que eu quero dentro da minha casa, é o que eu quero no meu trabalho e o que eu quero na minha família. Ok. Mas, como terapeuta, eu preciso de entender que recuperação é aquilo que, por muitas vezes, o meu acolhido ou paciente busca. E aí eu quero te dar alguns exemplos. Quero te dar alguns exemplos para que nós venhamos pensar juntos. Você recebeu aí uma pessoa que estava em situação de rua, totalmente debilitado através do uso e do abuso do crack, alguém que já não se relacionava com a sua família, alguém que já não produzia nada na sociedade. Foi para a instituição no qual você é terapeuta, fez um programa, não concluiu esse programa e saiu. Mas esse indivíduo saiu e hoje ele só fuma maconha aos finais de semana. Ele é alguém que começou a estudar e é alguém que conseguiu voltar para a família. Esse tipo de recuperação não é o que eu quero para mim, não é aquilo que eu escolhi para mim, não é o modelo que eu ensino, ok? Porém, como profissional, eu preciso entender que esse rapaz melhorou. Eu preciso entender que o João ele já não vive mais nas ruas. Isso é evolução ou não? Se ele saiu das ruas e fortaleceu o vínculo com a família, é evolução. Então, de alguma maneira, ele melhorou. Ele usava crack de forma desregrada, onde cometia vários delitos. Ok, não é o modelo que eu quero para mim. Não é o modelo que eu quero para mim. Mas ele parou de cometer crimes e hoje trabalha. É recuperação ou não? Então, é muito importante nós entendermos que, às vezes, o que é recuperação para mim não é para o outro. E eu preciso de, como profissional, ajudar o outro naquilo que ele busca, naquilo que ela busca. Entendendo que dentro da instituição tem um programa terapêutico, onde nós trabalhamos, não sei vocês, mas nós, na nossa instituição, trabalhamos com abstinência total, nem tabaco nós trabalhamos. Porém, esse é o modelo da instituição. Porém, eu preciso de entender que existem pessoas que não vão se adequar a esse modelo. E se eu sou um terapeuta que acompanha essas pessoas em consultório, porque você vai perceber que se você começar a fazer um bom trabalho aí, quando acabar tratamento de muitos e até de familiares, eles vão te procurar para você atendê-los de forma individual. Então, você vai lá, vou te atender via Zoom aqui, do jeito que nós estamos fazendo. Ok, você vai prestar esse serviço, ele vai te pagar por isso, tudo ok. Você vai perceber que não são todos que vão conseguir uma abstinência total, ou que nem querem. Quantas pessoas que você tem aí que nos grupos falam que
Ah, não, eu vou parar com o crack, mas eu não quero abandonar o tabaco, não quero abandonar o álcool. Mesmo que eu e você escolhemos para nós uma abstinência total, nós precisamos de respeitar esse indivíduo, ok? Então, eu te levo a essa reflexão de entender o que é a recuperação. Para você, aquilo que você escolheu para você, e quero te mostrar alguns caminhos de recuperação de outras pessoas que não conseguiram o sucesso da abstinência. Mas aqueles que roubavam não roubam mais. Aqueles que cometiam delitos não praticam mais. Aqueles que moravam na rua hoje estão em casa. Então, de alguma maneira, esses homens e mulheres evoluíram, ok? O princípio da humildade é a aceitação condicional. Precisa ser praticada pelo terapeuta. Muitas vezes eu e você falamos sobre humildade nos nossos programas de recuperação. Mas às vezes não temos humildade para sermos questionados. Não temos humildade para poder sermos contrariados em alguma opinião. Então, que você possa anotar: um terapeuta de sucesso é alguém que tem humildade e aceitação para entender que não tem poder de mudar o outro, mas que pode apresentar ao outro ferramentas sensacionais para que o outro possa ser beneficiado nesse processo. Ok? Dando sequência, eu queria falar sobre algo que é muito importante para que você possa exercer como profissional, o anonimato. Você pode observar que em todas as aulas que eu estou trazendo para vocês, eu sempre trago exemplos. E o único nome que eu uso e deixo claro, como já falei, que é um nome fictício, de João. Por quê? Tudo que acontece no consultório, tudo que acontece na sala onde você está atendendo, precisa de ficar ali. Precisa de ficar ali. Isso é ética profissional. Quantas vezes profissionais recebem uma demanda na sala individual e levam ela para um grupo coletivo? Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Então, quando você estiver mediando uma reunião ou expondo um exemplo de recuperação de dependência química, um caso complexo, guarde sempre o anonimato. Ele gera respeito, empatia e cumplicidade, no caráter não de ser cúmplice, mas de ser parceiro. Respeito entre os participantes. Quando você estiver mediando uma reunião ou dando uma palestra, não permita de forma nenhuma que alguém zombe do acontecimento, de uma fala, de uma exposição de um outro acolhido. De forma nenhuma permita isso. É muito importante que haja o respeito de você como profissional com os acolhidos, mas também que você gere respeito na sala. Não permita, de forma nenhuma, que haja uma falta de respeito. Por quê? Porque isso, muitas vezes, numa reunião ou numa palestra, quando você abre para falar, de repente tem um acolhido que estudou pouco, ele tropeça nas palavras, ele tem dificuldade em expressar a sua vontade ou seu desejo, e aí ele fala alguma coisa errada, todo mundo do grupo ri. E se você, como terapeuta, permite isso, você nunca mais vai escutar a voz daquele acolhido no seu grupo. Ele não vai ter mais confiança de expressar sua opinião ou até mesmo falar da sua luta ou da sua dor, ok? Não utilizar de falas dentro do grupo para serem usadas contra os que falaram. Exemplo, eu sou um profissional que onde que eu for, eu vou estar sempre falando sobre abstinência total. 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 Porém, não existe abstinência total sem redução de danos. Não existe. Você não consegue parar de usar se você não reduz. Você concorda? Existe uma ideologia que redução de danos é versus abstinência. Mas, pelo contrário, as duas precisam de andar de forma junta. Quer dizer o quê? Quero te trazer um exemplo.
O João usava 50 pedras de crack. No outro dia, o João ele já usou apenas 3. Na outra semana, o João parou com tudo. Então, o João usou redução de danos e abstinência. E, de repente, como eu sou alguém que falo sempre de forma incisiva sobre abstinência total, no dia que tem algum profissional numa palestra que eu estou fazendo ou ministrando, que ele é a favor da redução de danos, eu não posso utilizar as ferramentas que eu tenho para poder ficar batendo nele ou lacrando ele. Eu preciso de respeitar a opinião dele, mesmo não concordando. Mas sempre, eu e você, como profissional, precisamos de dar o direito de que ele fale, independente se eu não concordo ou não, ok? Nós precisamos de ter uma postura colaborativa e participante. Como assim uma postura colaborativa e participante? Sendo sempre alguém que colabora, alguém que constrói, alguém que está sempre pronto para poder participar, para escutar. Queria chamar a atenção de cada um de nós. Nós somos muito bons para falar, somos muito bons para externar nossas convicções e aquilo que nós aprendemos e defendemos. Mas temos uma dificuldade grande de escutar. Todo bom terapeuta é alguém que escuta. Eu queria te dar alguns conselhos. Não interrompa o seu acolhido ou paciente quando ele começar a falar, já dando ele solução para um problema. Eu queria passar para você uma chave que abre portas como profissional, que é o quê? Você entender que durante os 10 minutos de conversa no atendimento, aquele acolhido ou paciente, ele ainda não chegou no local do problema. Ele ainda não chegou no assunto que ele quer trazer. Existem estudos que comprovam isso. E muitas vezes, porque você quer atender outros ou tem outras funções, você corta o assunto dele. Ele começa com aquela mesma narrativa de sempre, dizendo: estou sofrendo porque não recebi nenhum tipo de ligação, minha família não está me apoiando, para mim está sendo muito difícil, mas tudo isso está encaminhando para ele abrir para você aquilo que realmente está acontecendo. Então, tenha uma postura colaborativa, participante, ok? Seja imparcial. É muito importante entender isso. Seja imparcial. O que é imparcialidade? Não tome partido de ninguém. Não tome partido de, eu gosto mais desse acolhido, ou eu gosto mais dessa acolhida, me simpatizo mais com ela. Não, 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 não. Isso pode ser traumático para o seu paciente, para o seu acolhido. Ok, pessoal? É muito importante ter esse discernimento. É muito importante ter essa condição de pensamento. Entender que o anonimato é importantíssimo, importantíssimo, gera credibilidade com você como profissional. Entender que quanto mais confiança o acolhido ou a acolhida tem em você, melhor vai ser o resultado. É muito importante o respeito entre os pares. É importantíssimo você respeitar o outro profissional. E aí eu quero falar para vocês como equipe. Valorize esse profissional que está do seu lado. De maneira nenhuma se ache melhor porque já trabalha mais tempo ou porque fez mais cursos, mas que você possa cooperar com esse que está chegando. Porque se a equipe de vocês trabalhar redondo, o trabalho fica mais fácil, o trabalho fica menos cansativo. Seja alguém extremamente colaborador com os outros profissionais. Por quê? Porque isso vai gerar uma condição de unidade na equipe. Eu queria que vocês observassem a importância disso. Muitos acolhidos, eles vão chegar perto de vocês e vão dizer assim: eu acho seu trabalho fantástico, mas o trabalho do João eu não acho tão bom. E muitas vezes ele está apenas te manipulando. Ele quer que você fale: não, realmente, o João tinha que melhorar isso. Aí ele vai lá no João.
e fala assim: João, nossa, que palestra maravilhosa, hein, João? Você é um cara acima da média. João, mas você já observou que a palestra da Maria não é tão boa? E ele começa a manipular a equipe uns contra os outros. Então, que haja sempre unidade, que haja sempre respeito e colaboração de cada um de vocês, entendendo que quanto mais unidos, fechados vocês forem, melhor vai ser o resultado de vocês, melhor vai ser o resultado da equipe. Eu trouxe algumas reflexões sobre o papel de vocês. E aqui, antes de eu encaminhar para o final, eu queria que você pensasse. Você, como terapeuta, você é alguém que vai transformar vidas. Você, como terapeuta, você é alguém que vai modificar destinos. Você, como terapeuta, você é alguém que vai fazer a diferença total na sociedade, na comunidade, na circunvizinhança onde você está, ok? Eu queria aqui agradecer a cada um de vocês, né, que estão participando. Queria também deixar mais uma reflexão e também falar sobre a importância de guardar o coração. Como você é alguém que resolve problema o dia todo, sempre tem alguém chegando perto de você e falando da dificuldade que está vivendo, da dor que está enfrentando. O mesmo filósofo que eu mencionei na aula passada, Salomão, em um outro livro, que é o livro de Provérbios, capítulo 4, verso de número 23, ele diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas de vida. Que você possa guardar o seu coração para retornar para sua casa. Que você, como terapeuta, não leve os problemas da comunidade para dentro da sua casa, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Que quando você sair da comunidade, você possa desligar a chave e possa entender que você entra num tempo de folga. Ok? Queria agradecer a cada um de vocês. Pode finalizar a gravação.